Eu estava na frente do advogado, com os papéis do divórcio já preenchidos, assinatura pronta para finalizar 32 anos de um casamento que acabou se revelando uma mentira, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo dentro de mim disse para atender aquela ligação. Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme, mas educada, se apresentou como Marcelo e disse que precisava falar comigo com urgência sobre meu marido Roberto e a amante dele, Vanessa. Meu coração disparou. Ele pediu para nos encontrarmos naquela mesma tarde em uma cafeteria no Jardim Paulista. Fui, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Quando cheguei, reconheci o homem sentado ao fundo. Ele se levantou, apertou minha mão e, sem rodeios, colocou uma maleta preta sobre a mesa. Quando abriu, meus olhos se arregalaram. Eram pilhas e pilhas de dinheiro, 80 milhões de reais. Olhei para ele sem entender nada, e foi quando ele disse a frase que mudaria completamente os rumos da minha vida. Eu sei que a senhora está prestes a se divorciar do Roberto. Eu sou o marido da Vanessa, a amante dele. Mas eu preciso que a senhora não peça o divórcio agora. Aguente mais 90 dias. Esse dinheiro é seu, independente do que decidir depois, mas preciso desses 3 meses. Fiquei em choque, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Aquele homem, casado com a mulher que destruiu meu casamento, estava me oferecendo uma fortuna para que eu continuasse casada por mais um pouco. Antes de continuar minha história, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Deixa aqui nos comentários a sua cidade. Quero saber se tem gente de todo o Brasil acompanhando essas histórias da vida real. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque essa história está só começando e você não vai querer perder nenhum detalhe do que aconteceu depois desse encontro surreal. Conta pra mim também se você já passou por alguma situação parecida, de traição, de ter que tomar decisões difíceis. Vamos juntos até o final dessa jornada. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante 32 anos eu fui a esposa perfeita, dedicada, aquela que colocou a família sempre em primeiro lugar. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 31 anos. Eu trabalhava como professora de matemática em uma escola estadual na zona sul de São Paulo. Ganhava razoavelmente bem para a época, tinha minha independência, morava sozinha em um apartamento alugado pequeno, mas arrumadinho. O Roberto era engenheiro civil. Tinha acabado de abrir a própria construtora e nos conhecemos em um churrasco na casa de amigos em comum. Ele era charmoso, atencioso, me cortejou durante meses até que aceitei namorar com ele. Nos casamos 1 ano depois, em uma cerimônia simples mas bonita, em uma igreja no Ipiranga, com direito à festa no salão do clube que meu pai frequentava. Logo no início do casamento, a construtora do Roberto começou a enfrentar dificuldades. Ele tinha pegado uma obra grande, um prédio residencial na região do Morumbi, mas o investidor principal desistiu no meio do projeto. Foi um momento de desespero total. Lembro como se fosse hoje, ele sentado na mesa da cozinha do nosso apartamento, com a cabeça entre as mãos, dizendo que ia perder tudo, que ia falir antes mesmo de começar de verdade. Foi quando tomei a decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. Eu tinha uma herança da minha avó materna, que tinha me deixado um apartamento em Pinheiros quando faleceu. Era meu único patrimônio, minha única segurança financeira, além do meu salário de professora. Vendi aquele apartamento e entreguei todo o dinheiro para o Roberto salvar a construtora dele. Foram quase 400 mil reais na época, uma fortuna nos anos 90. Ele me abraçou, chorou no meu ombro, jurou que ia me devolver cada centavo, que íamos construir um império juntos, que eu era a mulher da vida dele. Com aquele dinheiro, a construtora não só sobreviveu, como começou a prosperar. Em 5 anos, o Roberto já tinha construído 3 prédios, comprado terrenos, formado uma equipe. Eu continuei dando aula, mas meu salário virou praticamente um dinheiro para as pequenas despesas da casa. Todo o resto vinha dos lucros da empresa, que eram bons. Compramos uma casa grande em um condomínio fechado em Cotia, com 4 quartos, piscina, churrasqueira. Era o sonho realizado. Tivemos 2 filhos, o Gustavo e a Beatriz.
Desde que nasceram, dediquei minha vida inteira a eles. Continuei trabalhando até o Gustavo fazer 5 anos, mas aí o Roberto me convenceu a largar a escola para me dedicar exclusivamente à família. Disse que não precisávamos do meu salário, que as crianças precisavam mais de mim em casa, que eu merecia descansar um pouco depois de tanto trabalho. Acreditei. Pedi exoneração da rede estadual de ensino, deixando para trás 15 anos de carreira, estabilidade, minha aposentadoria que já estava se formando. Me tornei a mãe em tempo integral, a dona de casa perfeita. Acordava às 6 da manhã para preparar café da manhã para todo mundo, levava as crianças para a escola, buscava, levava para natação, para inglês, para judô, para balete. Ajudava nas lições de casa, participava de todas as reuniões escolares, festas, apresentações. A casa estava sempre impecável, a roupa do Roberto sempre passada e pronta, a comida sempre fresquinha e gostosa. Aos finais de semana, recebia os clientes e sócios dele para churrasco, para jantar, sempre sendo a anfitriã perfeita, simpática, educada. Nunca reclamei, nunca pedi nada além do que ele já me dava. Achava que estava vivendo o casamento perfeito, a vida que toda mulher sonhava. Os anos foram passando. As crianças cresceram, foram para a faculdade. O Gustavo se formou em administração e, claro, foi trabalhar na construtora do pai. A Beatriz fez arquitetura e também acabou sendo contratada pela empresa. Era tudo em família, tudo junto, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu tinha 58 anos quando comecei a notar mudanças no comportamento do Roberto. Ele chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas de reuniões, de obras para visitar, de problemas para resolver. Nos finais de semana, o celular não parava de tocar, e ele sempre saía para atender, dizendo que era assunto de trabalho. Quando estávamos juntos, ele vivia grudado no telefone, sorrindo para a tela, digitando mensagens. Quando eu perguntava quem era, ele ficava irritado, dizendo que eu era controladora, que não podia nem trabalhar em paz. Comecei a desconfiar, mas me sentia ridícula. Afinal, depois de tantos anos juntos, tantas coisas que construímos, ele não seria capaz de me trair, seria? Mas a intuição de mulher raramente erra. Comecei a prestar mais atenção. Notei que ele passou a cuidar mais da aparência, comprou roupas novas, começou a usar um perfume diferente, mais caro. Entrou na academia, algo que nunca tinha feito antes. Dizia que era para cuidar da saúde, que o médico tinha recomendado. Eu queria acreditar. Me agarrava a qualquer explicação que fizesse sentido, que mantivesse meu mundo intacto. Foi a Beatriz, minha própria filha, quem confirmou minhas suspeitas da pior forma possível. Uma tarde, ela chegou em casa visivelmente nervosa, agitada. Sentou comigo na varanda e, com os olhos cheios de lágrimas, me contou que tinha visto o pai em um restaurante em Moema, acompanhado de uma mulher. Não era uma reunião de trabalho. Eles estavam de mãos dadas, ele acariciava o rosto dela, a beijava. Minha filha ficou paralisada, sem saber o que fazer, e decidiu ir embora antes que ele a visse. Ela estava destruída, se sentindo culpada por me contar, mas ao mesmo tempo achando que eu precisava saber. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. 30 anos de casamento, uma vida inteira dedicada àquele homem, e ele estava me traindo. Confrontei o Roberto naquela mesma noite. Ele negou tudo. Disse que a Beatriz tinha visto errado, que era uma cliente importante, que tinha que fazer aquele tipo de agrado para fechar negócios. Gritou comigo, me chamou de louca, de paranoica. Disse que eu estava acreditando em fofoca da própria filha. Me senti pequena, humilhada, mas ainda assim uma parte de mim queria acreditar nele. Até que, 2 semanas depois, encontrei as mensagens. O telefone dele tocou enquanto ele estava no banho, e pela primeira vez em 30 anos tive coragem de olhar. O que vi me destroçou. Eram centenas de mensagens trocadas com uma mulher chamada Vanessa. Mensagens românticas, mensagens sexuais, fotos íntimas. Eles se falavam todos os dias, várias vezes por dia. Ele dizia que me amava, chamava ela de amor da vida dele. Dizia que ia deixar a velha chata em breve, que só estava esperando o momento certo.
velha, chata. Era assim que ele se referia a mim, a mulher que tinha vendido seu único patrimônio para salvar os sonhos dele, que tinha aberto mão da própria carreira para criar os filhos dele, que tinha passado 30 anos tornando a vida dele mais fácil, mais confortável, mais feliz. Consegui descobrir quem era Vanessa. Ela trabalhava como gerente de marketing da construtora. Tinha sido contratada 3 anos antes. Era 22 anos mais nova que eu, bonita, moderna, tudo que eu não era mais. Ou pelo menos era o que eu pensava na época. Descobri também que ela era casada, tinha um marido e uma filha pequena. O Roberto não estava apenas destruindo a nossa família, estava destruindo a família dela também. Fiquei uma semana inteira em choque, sem conseguir processar aquilo tudo. Chorei até não ter mais lágrimas. Meus filhos tentaram me consolar, mas eles também estavam devastados. O Gustavo chegou a brigar com o pai no escritório da construtora, quase partiram para a agressão física. A Beatriz não conseguia nem olhar para o Roberto sem sentir nojo. Depois da negação, da dor, veio a raiva. Uma raiva profunda, visceral. Procurei um advogado especializado em divórcio. Ele analisou minha situação e me deu a notícia devastadora. Eu não tinha praticamente nada em meu nome. A casa estava no nome do Roberto. A construtora estava no nome do Roberto. Os carros, as contas bancárias, os investimentos, tudo no nome dele. Porque eu tinha sido a esposa boba, confiante, que nunca questionou nada, que assinou papéis sem ler quando ele pedia, que acreditou quando ele dizia que era melhor deixar tudo no nome dele por questões de imposto, de organização empresarial. Eu tinha direito à ameação, claro, mas o advogado me alertou que o Roberto com certeza ia brigar, ia esconder patrimônio, ia tornar o processo longo e doloroso. E mesmo que eu conseguisse minha parte, ia levar anos. Ainda assim, tomei a decisão. Ia me divorciar. Não importava quanto tempo demorasse, quanto eu fosse sofrer no processo. Não ia passar mais um dia sequer casada com aquele homem que me traiu, me humilhou, me desrespeitou da forma mais cruel possível. Peguei todos os documentos necessários, voltei ao escritório do advogado, começamos a preparar toda a papelada. E foi exatamente no dia em que eu estava prestes a assinar os documentos que meu celular tocou. E aquele homem, Marcelo, virou minha vida de cabeça para baixo mais uma vez. Eu estava sentada naquela cafeteria, olhando para aquela maleta cheia de dinheiro, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O Marcelo percebeu minha confusão e começou a explicar. Ele disse que era empresário, dono de uma rede de academias de ginástica em São Paulo e no interior. Tinha construído seu negócio do zero, trabalhando duro durante 20 anos. Era casado com a Vanessa há 12 anos. Tinham uma filha de 8 anos chamada Isabela. Durante os primeiros anos, o casamento foi bom, feliz, eram parceiros em tudo. A Vanessa, inclusive, ajudou a administrar as academias no início, cuidava da parte de marketing e divulgação. Mas de uns 3 anos para cá, ela mudou completamente. Ficou distante, fria, começou a sair cada vez mais, a se arrumar demais para ir trabalhar. Ele também desconfiou, mas como eu, tentou se convencer de que estava sendo paranoico. Até que, 6 meses atrás, ele contratou um detetive particular. Foi quando descobriu o caso dela com o Roberto. As fotos eram devastadoras. Os dois em hotéis, em restaurantes, em viagens que ela dizia serem a trabalho. O Marcelo ficou arrasado. Pensou em se separar imediatamente, mas então começou a investigar mais a fundo e descobriu algo que mudou tudo. A Vanessa e o Roberto não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando um golpe. O Roberto vinha há meses desviando dinheiro da construtora, vendendo equipamentos, fazendo contratos falsos, tudo para acumular um patrimônio escondido. A ideia era se divorciar de mim, casar com a Vanessa, que também se divorciaria do Marcelo, e os dois fugirem para o exterior com todo esse dinheiro, deixando as famílias para trás. Senti meu estômago embrulhar. Não era só uma traição conjugal. Era um plano elaborado, pensado, calculado, para me deixar sem nada. O Marcelo continuou explicando. Ele disse que também tinha seu próprio plano. Nas últimas semanas, tinha transferido todos os bens que estavam no nome dele e da Vanessa para o nome da mãe dele e de empresas fantasmas. Tinha esvaziado as contas conjuntas,
deixando apenas o mínimo necessário para não levantar suspeitas imediatas. Quando a Vanessa pedisse o divórcio e ele tinha certeza absoluta de que ela pediria nas próximas semanas, ela não ia encontrar praticamente nada para dividir. Mas havia um problema no plano dele, e era aí que eu entrava. Se eu me divorciasse do Roberto agora, antes da Vanessa pedir o divórcio do Marcelo, todo o plano dele ia por água abaixo. O Roberto, ao se divorciar de mim, seria obrigado a declarar todos os bens para fazer a partilha. Teria que mostrar contas bancárias, patrimônio, investimentos. E aí o dinheiro que ele estava desviando ficaria exposto. A Vanessa descobriria quanto o Roberto realmente tinha escondido. E pior, as autoridades também poderiam descobrir os desvios, o que poderia resultar em processos criminais. O Roberto entraria em pânico. Provavelmente adiantaria os planos de fuga com a Vanessa, e o Marcelo perderia a oportunidade de dar o golpe final neles. Por outro lado, se eu esperasse mais 90 dias, a Vanessa pediria o divórcio do Marcelo primeiro, sem saber que ele já tinha escondido tudo. Ela se divorciaria sem levar praticamente nada. Quando finalmente descobrisse que tinha sido enganada, já seria tarde demais. E só depois disso eu entraria com o pedido de divórcio do Roberto. Nesse momento, o Roberto estaria vulnerável, a amante estaria furiosa por ter sido enganada pelo Marcelo, o castelo de cartas deles desmoronaria. O Marcelo me garantiu que tinha provas de todos os desvios que o Roberto estava fazendo na construtora. Ele tinha contratado não apenas um detetive, mas também um contador forense que investigou profundamente as movimentações financeiras. Ele me prometeu que me entregaria todas essas provas, que eu poderia usar no meu processo de divórcio para garantir que levaria muito mais do que apenas a meação básica. Com as provas dos desvios, eu poderia processar o Roberto criminalmente também, fazê-lo devolver tudo o que tinha roubado da própria empresa. Olhei para a maleta aberta na minha frente. 80 milhões de reais. O Marcelo explicou que aquele dinheiro era meu, independente de eu aceitar ou não ajudá-lo. Era uma compensação pelo sofrimento que a esposa dele tinha me causado. Pelas noites que passei em claro chorando. Pela humilhação que passei. Mas se eu aceitasse esperar os 90 dias, ele me daria acesso a todas as provas que tinha coletado, me ajudaria a contratar os melhores advogados, faria o possível para garantir que eu saísse dessa situação não apenas recuperada, mas em uma posição muito melhor do que estava antes. Fiquei em silêncio por longos minutos, processando tudo aquilo. Era muita informação, muitas emoções, muitas decisões a tomar. Olhei para o Marcelo e perguntei por que ele estava fazendo aquilo, por que simplesmente não se divorciava e seguia em frente, por que estava disposto a me dar uma fortuna. Ele olhou para mim com os olhos marejados e disse que não era só sobre o dinheiro, era sobre justiça. Era sobre fazer aquelas duas pessoas que os traíram, que mentiram, que planejaram destruir suas famílias, pagarem pelo que fizeram. Ele queria que a Vanessa sentisse o gosto amargo da derrota, da humilhação. Queria que ela percebesse que tinha jogado fora uma família, um homem que a amava de verdade, por um futuro que nunca ia se concretizar. E acreditava que eu merecia a mesma coisa, ver o Roberto pagar por cada mentira, cada traição, cada desrespeito. Olhei novamente para o dinheiro. 80 milhões de reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Era liberdade, era segurança, era poder. Mas mais do que isso, era a oportunidade de virar o jogo, de deixar de ser a vítima e me tornar a jogadora. Respirei fundo e disse ao Marcelo que precisava de um tempo para pensar. Ele entendeu, fechou a maleta, mas não a levou embora. Empurrou ela na minha direção e disse que o dinheiro já era meu, que eu poderia levar, pensar com calma em casa e depois lhe dar a resposta sobre colaborar com o plano dele. Me deu o cartão dele com todos os contatos e se levantou para ir embora. Antes de sair, ele se virou e disse uma última coisa que ficou ecoando na minha cabeça. Helena, pessoas como nós, que amam de verdade, que se dedicam de corpo e alma, sempre fomos vistos como trouxas por pessoas como eles. Mas chegou a hora de mostrar que bondade não é sinônimo de fraqueza
e que subestimar pessoas boas é o maior erro que alguém pode cometer. Voltei para casa com aquela maleta no banco de trás do carro, dirigindo no automático, a cabeça fervilhando de pensamentos. Quando cheguei, a casa estava vazia. O Roberto estava viajando a trabalho, ou pelo menos era o que ele tinha dito. Provavelmente estava com a Vanessa em algum hotel. Tranquei a porta do quarto, abri a maleta novamente e fiquei apenas olhando para aquele dinheiro. Era real. Tudo aquilo era surreal, mas o dinheiro ali era absolutamente real. Peguei meu celular e liguei para a Beatriz. Contei tudo o que tinha acontecido, cada detalhe da conversa com o Marcelo. Ela ficou chocada, incrédula, mas depois de processar tudo, me disse algo que me surpreendeu. Mãe, a vida inteira você fez tudo pelos outros. Pelo papai, por mim e pelo Gustavo, pela casa, pela família. Você nunca fez nada só por você. Talvez essa seja a oportunidade de mudar isso. Não importa o que você decidir, eu vou te apoiar. Mas pensa no que você quer, no que você merece, e faz por você dessa vez. Passei a noite inteira acordada, pensando, calculando, sentindo. Quanto mais pensava, mais tudo fazia sentido. O Roberto tinha me usado durante 30 anos. Usei meu dinheiro para construir o império dele. Usei meu tempo para criar os filhos dele. Usei minha energia para tornar a vida dele confortável. E agora ele estava planejando me descartar como se eu fosse lixo, como se eu não valesse nada, levando tudo embora e me deixando sem nada. A raiva que eu sentia se transformou em algo diferente. Não era mais aquela raiva quente, impulsiva. Era algo frio, calculado, poderoso. No dia seguinte de manhã, liguei para o Marcelo. Disse uma única palavra. Aceito. Os 90 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu tinha que fingir que ainda era a Helena de antes, a esposa ingênua, magoada, mas impotente. O Roberto voltou da viagem dele e continuou com a farsa do casamento. Mal ficava em casa, mal falava comigo, mas mantinha as aparências básicas. Eu fazia o mesmo. Preparava comida, limpava a casa, fingia normalidade. Mas por dentro, eu era uma pessoa completamente diferente. Estava em constante contato com o Marcelo através de um celular que ele me deu, exclusivo para nossa comunicação. Ele me mantinha informada de cada passo da Vanessa, de cada movimento do Roberto. Descobri coisas que me deixaram enojada. O Roberto tinha alugado um apartamento em Perdizes, onde se encontrava com a Vanessa. Ele tinha aberto uma conta bancária secreta em uma agência no interior, onde depositava o dinheiro desviado. Tinha até comprado uma casa na praia, no Guarujá, colocando no nome de um laranja, onde planejava morar com a Vanessa quando finalmente fugissem. Cada informação que o Marcelo me passava, cada prova que ele me mostrava, fortalecia minha resolução. Usei parte do dinheiro que ele me deu para contratar meus próprios investigadores, meus próprios advogados, sem que ninguém soubesse. Montei meu próprio dossiê de provas, mas o mais importante, comecei a cuidar de mim mesma. Pela primeira vez em décadas, coloquei a Helena em primeiro lugar. Entrei na academia, contratei um personal trainer, fui ao dermatologista, fiz tratamentos para a pele. Mudei o corte do cabelo, a cor, comecei a me vestir melhor. Não era para reconquistar o Roberto nem nada do tipo. Era por mim, para me sentir bem, para me sentir poderosa. E funcionou. A cada dia que passava, eu me olhava no espelho e via uma mulher diferente. Mais forte, mais confiante, mais bonita. O Roberto nem notava. Ele estava tão absorto no mundinho dele com a amante que não percebia que a esposa que ele achava destruída estava renascendo bem debaixo do nariz dele. O Marcelo me informou que a Vanessa tinha marcado uma reunião com um advogado de divórcio. A contagem regressiva tinha começado. Faltavam 2 semanas para ela oficialmente pedir a separação. Meu coração acelerava sempre que pensava no que estava por vir. Mas não era mais medo. Era expectativa, ansiedade boa, vontade de ver tudo se desenrolar. O Gustavo e a Beatriz sabiam de tudo. No início ficaram preocupados, acharam que era perigoso, que poderia dar errado. Mas quando viram as provas que eu e o Marcelo tínhamos reunido, quando entenderam a magnitude do golpe que o Roberto estava planejando dar em mim,
Eles embarcaram completamente. Meus filhos se tornaram meus aliados, meus parceiros nessa reviravolta. Uma semana antes do dia planejado, aconteceu algo inesperado. O Roberto chegou em casa tarde da noite e, pela primeira vez em meses, quis conversar comigo. Sentou na sala, me chamou e, com uma cara de falsa preocupação, disse que precisávamos conversar sobre o futuro. Meu coração quase saiu pela boca. Pensei que ele ia adiantar tudo, pedir o divórcio antes da hora e arruinar todo o plano. Mas não. Ele começou a falar que a construtora estava passando por dificuldades financeiras, que tinha feito alguns investimentos ruins, que precisava vender alguns bens para cobrir dívidas. E então, com a cara mais lavada do mundo, me pediu para assinar alguns documentos autorizando a venda da nossa casa. Fingi preocupação. Perguntei se a situação estava mesmo tão ruim. Ele garantiu que era temporário, que em alguns meses tudo se resolveria, que íamos comprar uma casa ainda melhor. Mentiras em cima de mentiras. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Queria liquidar os bens antes de pedir o divórcio, converter tudo em dinheiro vivo que seria mais fácil de esconder. Eu poderia ter me recusado, poderia ter confrontado ele ali mesmo. Mas não. Peguei os documentos, disse que ia ler com calma e assinar. Ele pareceu aliviado, me deu um beijo na testa como se fosse um marido atencioso e foi dormir. Fotografei cada página daqueles documentos e mandei para meus advogados e para o Marcelo. Mais provas da tentativa de fraude, mais munição para usar contra ele no momento certo. Finalmente chegou o dia. O Marcelo me ligou pela manhã, dizendo que a Vanessa tinha acabado de sair de casa para se encontrar com o advogado dela, levando documentos de divórcio. Dentro de algumas horas, ele seria oficialmente notificado. Meu papel era continuar fingindo normalidade. O Roberto estava no escritório da construtora, sem imaginar o furacão que estava prestes a atingir a vida dele. Passei o dia inteiro ansiosa, inquieta, olhando o relógio a cada 5 minutos. Por volta das 4 da tarde, o Marcelo me mandou uma mensagem. Está feito, acabo de ser notificado. Agora é só esperar a reação dela quando descobrir a surpresa. A explosão aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Naquela mesma noite, o Roberto chegou em casa transtornado. Estava pálido, suando, visivelmente nervoso. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse que não era nada, só cansaço do trabalho. Mas eu sabia exatamente o que era. A Vanessa tinha ligado para ele desesperada. O Marcelo tinha aceitado o divórcio sem qualquer resistência, mas quando ela foi verificar os bens para fazer a partilha, descobriu que não havia praticamente nada. A casa estava no nome da sogra. As academias estavam registradas em nome de empresas das quais ela não era sócia. As contas bancárias tinham sido esvaziadas. Ela tinha sido jogada fora sem nada, exatamente como eles planejavam fazer comigo. Pelos dias seguintes, observei o Roberto se desesperar em câmera lenta. Ele tentava esconder de mim, mas era impossível. Vivia grudado no telefone, tendo conversas sussurradas, saindo para atender ligações. A Vanessa estava surtando, pressionando ele a adiantar os planos, a pedir logo meu divórcio para eles ficarem juntos de uma vez. Mas o Roberto estava em pânico, porque sabia que se pedisse o divórcio agora, teria que declarar todos os bens, e todo o esquema dele de desvio de dinheiro da construtora seria exposto. Ele tinha se colocado em um beco sem saída. Durante dias, fiquei apenas observando, saboreando cada momento de desespero dele, esperando o timing perfeito. E então chegou o momento que eu estava esperando. Uma manhã de sábado, o Roberto estava na área de lazer da casa, no telefone com a Vanessa, e ela estava tendo um ataque de nervos do outro lado da linha. O volume estava tão alto que eu conseguia ouvir tudo de dentro da casa. Ela gritava que ele tinha prometido que iam ficar juntos, que ela tinha largado o marido por ele, que tinha perdido tudo por ele e agora ele estava enrolando. O Roberto tentava acalmar ela. Dizia que era questão de dias, que só precisava resolver uns problemas na empresa antes. Vanessa então disse a frase que eu estava esperando ouvir. Você tem uma semana, Roberto. Uma semana para se divorciar dessa velha e assumir nosso relacionamento, ou então eu conto tudo para ela. Conto sobre os desvios, sobre o dinheiro escondido, sobre tudo.
Sorri. Era a minha deixa. Esperei ele desligar o telefone e voltar para dentro de casa. Quando ele entrou na sala, eu estava lá, sentada no sofá, calma, serena. Ele se assustou, perguntou há quanto tempo eu estava ali. Respondi que o suficiente. Vi o sangue sumir do rosto dele. Ele tentou gaguejar alguma explicação, mas eu levantei a mão e o interrompi. Foi quando disse as palavras que tinha ensaiado tanto na minha cabeça. Senta, Roberto. Nós precisamos conversar, e dessa vez você vai me ouvir até o final. Ele sentou, visivelmente nervoso. Comecei devagar, relembrando nossa história. Falei sobre como nos conhecemos, sobre como eu vendi o apartamento da minha avó para salvar a construtora dele, sobre como abri mão da minha carreira para criar nossos filhos e cuidar da nossa casa, sobre como passei 30 anos da minha vida dedicada a fazer dele um homem bem-sucedido. Ele tentou me interromper algumas vezes, mas toda vez eu elevava um pouco a voz e continuava. Então mudei o tom. Comecei a falar sobre os últimos 3 anos, sobre a Vanessa, sobre as mentiras, as traições, as viagens que não eram a trabalho. Vi ele empalidecer ainda mais. Tentou negar, mas eu puxei meu celular e comecei a mostrar fotos. Fotos dele com ela em restaurantes. Fotos dos dois entrando e saindo do apartamento em Perdizes. Fotos das mensagens trocadas entre eles. Ele ficou em choque, sem saber o que dizer. Perguntou onde eu tinha conseguido aquilo. Sorri e disse que não importava. O que importava é que eu sabia de tudo. Ele então mudou de tática. Começou a chorar, a pedir perdão. Disse que tinha sido um erro, que ele ainda me amava, que a Vanessa não significava nada. As mesmas mentiras patéticas que homens infiéis contam desde o início dos tempos. Continuei sorrindo e disse que ainda não tinha terminado. Peguei minha bolsa e tirei de dentro uma pasta cheia de documentos. Abri na mesa de centro e comecei a espalhar os papéis. Extratos bancários da conta secreta dele. Documentos da casa no Guarujá registrada em nome de Laranja. Comprovantes de transferências suspeitas da construtora para contas pessoais. Contratos falsos de prestação de serviço. Um dossiê completo de todos os crimes que ele tinha cometido. O Roberto ficou de pé num pulo, vermelho de raiva e medo ao mesmo tempo. Gritou perguntando de onde eu tinha tirado aquilo, quem estava me ajudando, se eu tinha invadido os sistemas dele. Continuei calma, sentada, olhando para ele com uma tranquilidade que eu não sabia que tinha. Respondi que ele tinha subestimado completamente a velha chata, como ele gostava de me chamar nas mensagens para a amante. Disse que durante os últimos 3 meses, enquanto ele estava ocupado planejando sua fuga perfeita, eu estava construindo meu próprio plano. Foi quando contei sobre o Marcelo, sobre como o marido da amante dele tinha me procurado, sobre como nós dois tínhamos trabalhado juntos para reunir todas aquelas provas, sobre como a Vanessa tinha acabado de perder tudo no divórcio dela, exatamente como eles planejavam fazer comigo. O Roberto ficou em choque absoluto. Começou a entender a magnitude do que estava acontecendo. Ele tinha sido jogado no próprio jogo dele. Tentou argumentar, disse que aquelas provas eram ilegais, que não valeriam em tribunal. Eu ri. Ri de verdade pela primeira vez em meses. E então disse a ele que não me importava se as provas eram legais ou não, porque a escolha era dele. Ou ele assinava um acordo de divórcio extremamente favorável a mim, me dando muito mais do que apenas a meação básica, ou eu levaria todo aquele material para a Polícia Federal, para a Receita Federal e para cada cliente da construtora que tinha sido lesado pelos esquemas dele. Expliquei exatamente quais eram meus termos. Eu queria 70% de todos os bens do casal. Queria a casa em que morávamos, quitada e no meu nome. Queria uma pensão mensal equivalente a 5 vezes o que ele me dava atualmente, pelo resto da minha vida. Queria que ele renunciasse a qualquer direito sobre as contas bancárias que estavam no nome dos dois. E, principalmente, queria que ele confessasse publicamente a traição, se desculpasse com nossos filhos e saísse da minha vida para sempre. Se ele aceitasse tudo isso, eu guardaria as provas dos crimes dele. Não as usaria, a não ser que ele descumprisse qualquer parte do acordo. O Roberto estava destruído, mas tentou negociar. Disse que aquilo era absurdo,
que eu estava pedindo demais, que aquilo ia quebrar ele financeiramente. Foi quando joguei a carta final. Disse que ele tinha exatamente 24 horas para aceitar meus termos. Se em 24 horas eu não tivesse a assinatura dele em um documento de acordo, eu faria 3 coisas. Primeira, levaria todas as provas para as autoridades competentes. Segunda, enviaria cópias de todo o material para cada cliente da construtora, mostrando como ele desviava dinheiro das obras. E terceira, ligaria pessoalmente para a da esposa do sócio dele, que eu sabia que investiu uma fortuna na empresa, e contaria tudo. Ele não apenas perderia tudo, como iria preso. Levantei do sofá, juntei todos os documentos calmamente, coloquei de volta na pasta e me virei para ir para o quarto. Ele ficou lá, sentado, com a cabeça entre as mãos. Antes de subir a escada, me virei e disse mais uma coisa. Ah, e Roberto, a Vanessa está te esperando para vocês fugirem juntos com o dinheiro que você desviou, não é? Vai lá, conta para ela que não vai ter dinheiro nenhum, que não vai ter fuga nenhuma, que não vai ter futuro juntos nenhum. Quero ver a reação da sua grande paixão quando descobrir que você agora não vale mais nada. Passei aquela noite no quarto trancado. Ouvi o Roberto andando pela casa como um louco, o telefone dele tocando incessantemente. Com certeza era a Vanessa querendo saber o que estava acontecendo. Não senti pena. Não senti remorso. Senti apenas um alívio profundo, uma sensação de poder, de controle sobre a minha própria vida que eu não sentia há décadas. No dia seguinte pela manhã, desci para a cozinha e encontrei o Roberto sentado à mesa, com os olhos vermelhos de quem não dormiu a noite inteira. Na minha frente estava um documento assinado. Ele tinha aceitado todos os meus termos, cada um deles. Peguei o documento, conferi cada página, cada assinatura. Estava tudo lá. Guardei comigo e disse que meus advogados entrariam em contato para dar andamento ao processo de divórcio. Ele me olhou com um misto de raiva e derrota e perguntou como eu tinha conseguido se transformar naquela pessoa. Respondi que eu não tinha me transformado em ninguém. Eu sempre fui forte, sempre fui inteligente, sempre fui capaz. Só tinha passado 30 anos escondendo isso para não ofuscar o ego frágil dele. Mas agora eu não precisava mais me esconder. E essa era a mulher que eu sempre fui por baixo da máscara de esposa submissa. Os meses seguintes foram uma loucura. O processo de divórcio correu surpreendentemente rápido, já que o Roberto tinha assinado o acordo e não tinha como contestar. A casa foi transferida para o meu nome. As contas foram divididas exatamente como eu estipulei. A pensão começou a ser depositada. Eu estava finalmente livre. Enquanto isso, assisti de camarote o relacionamento dele com a Vanessa implodir espetacularmente. Ela descobriu que ele não tinha mais o dinheiro todo que ela pensava, que os planos de fuga tinham ido por água abaixo, que ela tinha perdido o casamento dela por nada. Eles tentaram ficar juntos por algumas semanas, mas sem o glamour do proibido, sem as promessas de riqueza e vida nova, o relacionamento deles não era nada além de mentiras e conveniência. A Vanessa acabou tendo que voltar a morar com a mãe dela, já que tinha perdido tudo no divórcio e agora também tinha perdido o Roberto. Ouvi dizer que ela foi demitida da construtora, porque os sócios descobriram o caso dela com o Roberto e acharam melhor afastá-la para evitar mais escândalos. Quanto ao Roberto, ele teve que vender a participação dele na construtora para conseguir me pagar o que devia. Acabou indo trabalhar como funcionário em outra empresa, ganhando uma fração do que ganhava antes. A queda foi tão forte quanto a arrogância dele tinha sido grande. O Marcelo e eu nos tornamos amigos improváveis. Mesmo depois de tudo resolvido, continuamos conversando, tomando café juntos de vez em quando, rindo de como conseguimos virar o jogo contra pessoas que achavam que éramos fracos. Ele reconstruiu a vida dele também, focou nos negócios, na filha. Nenhum de nós dois tinha interesse romântico um no outro, mas tínhamos uma cumplicidade, uma parceria que nasceu de termos enfrentado juntos a traição e saído vitoriosos. Quanto a mim, aos 63 anos, comecei uma vida completamente nova. Usei parte do dinheiro que o Marcelo me deu para viajar. Conheci lugares que sempre sonhei conhecer, mas nunca tive oportunidade.
Fui para a Europa, passei um mês viajando pela Itália, França, Espanha. Fui para o Nordeste brasileiro. Conheci praias paradisíacas, comi comidas deliciosas, dancei forró. Voltei a estudar. Me matriculei em um curso de História da Arte, algo que sempre me fascinou, mas nunca tive tempo de explorar. Fiz novas amizades, conheci pessoas incríveis, vivi experiências que nunca imaginei que viveria. Fisicamente, continuei me cuidando. Não por vaidade, mas porque aprendi que cuidar de mim mesma era um ato de amor próprio. Emagreci, ganhei massa muscular, minha pele melhorou, meu cabelo ficou mais bonito. Quando me olho no espelho agora, vejo uma mulher que eu nem sabia que existia dentro de mim. Forte, confiante, independente, feliz. Meus filhos dizem que nunca me viram tão bem. A Beatriz até brincou que eu estou mais bonita agora do que nas fotos do casamento dela, há 10 anos atrás. Voltei também a ter vida social. Entrei para um clube de leitura com mulheres da minha idade. Participo de aulas de dança de salão. Vou a exposições de arte, peças de teatro, shows, coisas simples, mas que me trazem uma alegria genuína que eu tinha esquecido que era possível sentir. Aprendi que a vida não acaba aos 60 anos, muito pelo contrário. Essa fase pode ser incrível se você tiver coragem de recomeçar, de se reinventar. O mais importante de tudo, aprendi a colocar limites, a dizer não, a priorizar meu próprio bem-estar. Passei décadas sendo a pessoa que resolvia os problemas de todo mundo, que cedia sempre, que se sacrificava pelos outros. Agora, eu penso em mim primeiro, e não tem nada de egoísta nisso. É sobrevivência, é amor próprio, é reconhecer que eu também mereço ser feliz. Olhando para trás agora, consigo ver que a traição do Roberto, por mais dolorosa que tenha sido, foi na verdade uma libertação. Se ele não tivesse me traído, eu provavelmente teria passado o resto da vida naquele casamento morno, me anulando, me diminuindo, resistindo apenas em função dos outros. A traição me acordou, me forçou a enxergar a realidade, me deu a oportunidade de mudar tudo. E quando o Marcelo apareceu com aquela proposta maluca, foi como se o universo estivesse me dando todas as ferramentas necessárias para virar o jogo. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Teve momentos de dúvida, de medo, de pensar se eu estava fazendo a coisa certa. Teve noites em que chorei, que senti raiva, que quis desistir de tudo. Mas toda vez que eu pensava em desistir, lembrava de como o Roberto tinha me chamado de velha chata, de como ele planejava me deixar sem nada, de como ele não teve um pingo de remorso em me trair durante anos. E a raiva se transformava em determinação. A vingança é um prato que se come frio, dizem. E realmente é. Porque a vingança quente, impulsiva, raramente funciona. Você age por emoção, comete erros, se expõe. Mas quando você respira fundo, planeja, age estrategicamente, o resultado é muito mais satisfatório. Ver o Roberto perder tudo que ele valorizava, não por sorte ou acaso, mas porque eu ativamente fiz isso acontecer, foi uma sensação que eu nunca vou esquecer. Não é sobre ser má ou rancorosa. É sobre justiça, sobre fazer alguém pagar pelas consequências das próprias ações. Hoje, quase 2 anos depois de tudo isso ter acontecido, posso dizer com toda certeza que sou feliz. Genuinamente feliz. Moro na minha casa linda, que agora está decorada do jeito que eu sempre quis, mas o Roberto nunca deixava. Tenho segurança financeira para o resto da vida. Tenho saúde, tenho energia, tenho sonhos e planos para o futuro. Tenho meus filhos, que me respeitam e admiram mais do que nunca. Tenho amigos verdadeiros, hobbies que amo, uma rotina que me faz bem. E o mais importante, tenho a mim mesma. Reconquistei a Helena que eu tinha perdido em algum momento desses 30 anos de casamento. A Helena que é forte, inteligente, engraçada, corajosa. A Helena que não tem medo de defender seus direitos, de lutar pelo que merece, de recomeçar quantas vezes for necessário. Essa Helena estava adormecida, mas nunca morreu. E agora que ela acordou, nunca mais vai se calar. E você que está me ouvindo agora, principalmente você que é mulher, que talvez esteja passando por algo parecido, que está sendo traída, desvalorizada, desrespeitada.
Não aceite isso como seu destino. Você é muito mais forte do que imagina. Você tem poder, você tem valor, você merece ser feliz. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você passou em um relacionamento ruim. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar. Nunca é tarde para virar o jogo. O que aconteceu comigo pode parecer coisa de novela, e de certa forma foi mesmo. Mas a parte mais importante não foi a vingança elaborada, não foi o dinheiro, não foi ver meu ex-marido se dar mal. A parte mais importante foi eu me reencontrar, me redescobrir, me resgatar. Essa é a verdadeira vitória. Tudo o resto é só consequência. Então te pergunto, o que você faria no meu lugar? Se tivesse a oportunidade de virar o jogo contra alguém que te traiu, que te desrespeitou, que planejou te destruir, você teria coragem? Comenta aqui embaixo, conta a sua história, desabafa. Eu vou ler cada comentário, pode ter certeza. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha com ela. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, de ver que é possível, de saber que outras mulheres já passaram por isso e saíram vitoriosas. A vida é curta demais para viver na sombra de alguém. É curta demais para aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. É curta demais para ter medo de recomeçar. Eu recomecei aos 63 anos e hoje posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Se eu conseguir, você também consegue. Acredita em mim, mas principalmente acredita em você.